A paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã, meu querido professor da Escola Bíblica Dominical. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Afinal, não sei que horário o amado irmão estará assistindo essa aula de instrução, mas eu me sinto feliz, me sinto extremamente privilegiado por mais uma vez poder estar aqui com os meus irmãos para juntos nós estudarmos mais uma lição, estudarmos mais uma vez a palavra do Senhor. Nesse momento eu quero convidar você a nós orarmos pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a entender e a compreender tudo aquilo que é necessário para que nós possamos transmitir essa lição para os nossos queridos alunos da Escola Bíblica Dominical. Amém? Sem mais delongas, vamos então orar nesse momento. Senhor Jesus, nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos reunidos para estudar a tua palavra, estudar essa lição. Queremos pedir que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ajude a entender tudo que será tratado aqui nessa lição e que o teu nome seja glorificado e exaltado. Abre as nossas mentes, que o Senhor nos ajude, porque, Senhor, somente tu é capaz de abrir o entendimento do homem para entender a tua vontade. Então, nos ajuda nesse momento a discernir todas as coisas e entender a tua vontade para nós. É isso que nós pedimos e desde já agradecemos por teu santo nome. Amém e amém. Queridos, vamos lá então. Sem mais delongas, vamos para mais uma lição da nossa querida revista do Discipulado. Hoje nós estamos chegando à lição de número 6, estudo de número 6, né? Olha só que coisa maravilhosa. Estamos chegando aí na metade da nossa revista, depois de já estudarmos um pouquinho sobre o que é o discipulado, a importância do discipulado, estudarmos sobre a salvação, tendo ali a subdivisão entre salvação parte 1, salvação parte 2, depois de falarmos sobre Jesus, depois de falarmos sobre a palavra de Deus, hoje nós vamos falar sobre a igreja. A igreja, esse local tão maravilhoso que nós podemos nos reunir com os nossos irmãos para louvar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, bendizer o nome do Senhor, aprender mais sobre a palavra do Senhor. Então hoje nós vamos falar justamente sobre a igreja. Meu querido, a capa dessa revista é uma capa que tem que causar, de fato, uma alegria muito grande no nosso coração, não é mesmo? O estudo, como o nome já diz, a gente vai tratar sobre a igreja. Nós temos essa foto muito bonita aí da nossa igreja sede, não é mesmo? Em breve, se Deus quiser, estaremos aí no nosso grande templo, todos juntos, todas as nossas congregações de todo o Brasil, para louvarmos ao nome do Senhor. E aí nós temos o textuário que está lá em Mateus, no capítulo de número 16, versículo de número 18, que diz: E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meu irmão, é muito importante que, quando você ler esse texto, não é mesmo? Até te oriento a tentar ler todo o contexto desse texto com seus amados alunos, porque esse texto é um texto muito interessante, né? A gente vê que o contexto dele é um contexto em que há inúmeras afirmações importantes, dentre elas a afirmação, né, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí, com a resposta que Pedro dá, Jesus olha para ele e diz que ele estava certo, né, que ele havia tido ali uma revelação da parte do Espírito Santo, e ele conclui dizendo, e também eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, Jesus falando, fazendo referência a si mesmo, diz, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, já no texto áureo, a gente tem
aqui uma demonstração muito importante do que é a igreja. A igreja, ela é uma organização que está firmada sobre Jesus Cristo. Olha só que coisa maravilhosa. A igreja, ela está firmada sobre Jesus. Então, é muito importante nós entendermos isso, porque nós temos fundamento, nós temos base, nós não nos abalamos, passamos por lutas, dificuldades, problemas, mas nós não em nenhum momento somos destruídos, a igreja não é destruída, porque ela está edificada em Cristo Jesus. Então é muito importante que, ao ler esse textuário, você possa transmitir isso para os queridos alunos da Escola Bíblica Dominical, para que eles entendam de fato o que o texto bíblico está querendo dizer nesse momento, tá bom? E aí, de fato, a gente entra aqui na nossa lição, né? E aí a introdução é muito interessante. Oriento você, meu querido irmão, a talvez até ler essa introdução com os nossos amados alunos. E a introdução, ela diz exatamente o seguinte: você já parou para pensar que quando entregou a sua vida a Jesus, passou a fazer parte de uma comunidade de pessoas denominada igreja? A igreja é a comunidade de todos os cristãos de e em todos os tempos. Ou seja, então a igreja é a comunidade de todos os cristãos, de todos os tempos e em todos os tempos, né? A igreja, ela não é somente, como ele diz no segundo parágrafo, um prédio ou uma organização. Ela é literalmente, meu querido irmão da Escola Bíblica Dominical, o povo de Deus reunido, tá? O povo de Deus reunido. E quando Jesus ele diz que edificaria a sua igreja, ele estava falando justamente disso. Ele estava falando de inúmeras pessoas que reunidas se tornariam a igreja, mas um grupo de pessoas que creriam nele como Salvador e Senhor e levariam o seu nome onde elas fossem. E aí, a gente sabe que toda a formação de pessoas que estão dentro da igreja são denominadas ali pela Bíblia de crentes, irmãos, cristãos, santos, eleitos. Então, a gente tem várias nomenclaturas que são utilizadas fazendo referência a todos aqueles que fazem parte da igreja. Então, todos os crentes espalhados pelo mundo formam a igreja, que não está restrita a uma área geográfica e nem a um único povo na Terra. Então, sim, nós sabemos que existem as denominações, não é mesmo? Nós sabemos que existem denominações diversas de igreja, mas é muito importante nós compreendermos esse conceito amplo de igreja, porque a igreja, ela é de fato a formação do povo de Deus, que não está restrita apenas ali em uma área geográfica, e nem a um único povo na Terra. Então, a igreja, ela é formada por todos aqueles que creram no sacrifício de Jesus Cristo e entenderam que precisavam deste sacrifício para obter a salvação, e a partir disso começam a viver a sua vida de acordo com a vontade de Deus. De acordo com a vontade de Deus. Mas é importante também nós entendermos que o termo igreja também pode ser usado para designar a reunião de irmãos de um determinado lugar. Ou seja, o que a gente chama de igreja local. Então, nós temos aí o termo igreja em um sentido mais amplo, não é mesmo? Em sentido mais amplo, que seriam todos os crentes de todas as eras, de todas as épocas que formam a igreja, mas nós também temos ali a igreja em um sentido mais estrito, como uma igreja local, a igreja que nós pertencemos. Ou seja, nós pertencemos à igreja evangélica pentecostal do Brasil para Cristo. E nós temos dentro da nossa igreja várias congregações, mas que formam uma única igreja, né? Mas nós temos ali as igrejas locais também.
não é mesmo? Cada congregação onde os irmãos de fato estão todos os dias. Então, é muito importante nós termos em mente isso. O termo igreja, ele tem um sentido muito amplo, para designar o povo de Deus como um só, mas nós também temos em um sentido mais estrito aqui como a igreja local, tá? Então, o objetivo principal, meu querido irmão, dessa lição é nós aprendermos o que é a igreja, qual o propósito da igreja e qual é o papel do crente dentro da igreja, tá? Então, sem mais delongas, depois de toda essa introdução, nós podemos entrar na nossa lição. E é importante aqui no ponto 2 nós já começarmos explicando para o nosso aluno que a igreja que ele faz parte é a instituição mais poderosa da Terra, tá? A igreja, ela é poderosa por quê? Não por causa de homens. Ela é poderosa não por causa de mim, não por causa de você, não por causa de todos nós. A igreja, ela é poderosa porque ela está fundada em Cristo. Em Cristo. Então, vamos lá, meu irmão, os pastores, o corpo ministerial, os líderes ou quaisquer irmãos não são os donos da igreja, tá? Deus, ele escolhe, sim, pastores para cuidar do seu povo. Deus escolhe um corpo ministerial para ajudar a cuidar do seu povo. Deus escolhe líderes para ajudar a cuidar de departamentos ali dentro do seu povo. Só que cada uma dessas pessoas não são donos da igreja. O dono da igreja é Jesus. O único dono da igreja é Jesus. Como nós falamos ali no nosso texto áureo, Jesus, ele edificou a sua igreja sobre si mesmo. E é por isso que a igreja é uma instituição tão poderosa. E a maior prova disso, meu irmão, é que durante toda a sua história, a igreja enfrentou diversas adversidades. A igreja enfrentou diversos problemas. A igreja enfrentou diversas perseguições. Ou você já se esqueceu que em determinados momentos nós fomos espetáculos. Espetáculo ali em Roma. Nós éramos comidos por leões. Adorando ao Senhor, entregando o nosso espírito ao Senhor, nós éramos martirizados, perseguidos. Então, a igreja passa por uma série de momentos de perseguição, mas a igreja ela continuava crescendo mesmo em meio a toda essa adversidade. Então, nós podemos observar que isso só é possível porque nós temos base, nós temos estrutura, nós estamos sob a pedra de esquina, a pedra angular. Nós fomos edificados em Cristo Jesus. Então, a igreja tem dono. E porque a igreja tem dono, nós não somos abalados. Nós passamos, sim, por lutas, dificuldades, problemas, mas ele tem zelo pela sua igreja, ele tem zelo pelo seu povo. Então, isso é muito importante para nós compreendermos. Hoje, graças a Deus, aqui no Brasil, nós ainda vivemos um momento em que nós temos liberdade de pregar, de falar, nós temos liberdade de falar para as pessoas aquilo que nós acreditamos e que nós cremos em Jesus Cristo, certo? Mas, meu querido, tenha uma certeza em sua vida. Se um dia, infelizmente, este direito for cerceado de cada um de nós, eu quero te dizer que é impossível qualquer homem acabar com a igreja. É impossível, porque a igreja está edificada em Cristo. E por isso, a igreja é a instituição mais poderosa da terra. Não por causa de homens, não por causa de pastores, não por causa de grandes líderes, não por causa de homem nenhum. A igreja é a instituição mais poderosa da terra por causa do Senhor Jesus. Então, nós precisamos entender que foi o próprio Cristo que prometeu que sobre si edificaria a sua igreja. E por isso, as portas do inferno não poderiam prevalecer contra a igreja do Senhor. Então, depois de entender que a igreja ela é a instituição mais poderosa da terra por estar edificada em Cristo, nós precisamos entender também algumas situações muito importantes.
E a primeira delas é que a igreja, ela é o corpo de Cristo. No ponto 2.1 nós vemos isso. Aqui na revista, nós trazemos justamente essa questão de que a Bíblia compara a igreja a um corpo, do qual Cristo é o cabeça. E aí, meu querido, eu te oriento a sempre que tiver aqui, ó, os textos bíblicos, você faça a leitura com os irmãos. Os textos bíblicos estão colocados aí com um fundamento para demonstrar de que tudo que nós estamos falando aqui está na palavra do Senhor, tá? Então, a Bíblia nos mostra que Cristo, ele é o cabeça da igreja. E aí nós sabemos muito bem que Jesus hoje não está presente mais fisicamente, não é mesmo? Jesus, ele foi novamente assunto aos céus, ali em Atos, e ele não está mais fisicamente, só que ele está em cada um de nós, que o recebemos como Salvador de nossas vidas, e a partir desse momento nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Então, a igreja ela não é um simples ajuntamento de pessoas, a igreja não é uma associação, um clube, a igreja não é um ponto de encontro, a igreja é um organismo espiritual que é o corpo de Cristo. Então, cada crente é um membro desse corpo e tem uma função dentro desse corpo, de modo que todos são importantes. E todos devem trabalhar em conjunto, em unidade e em sintonia, para que esse corpo possa ter um excelente funcionamento. Então, meu querido, nós precisamos ter todo cuidado para sempre estar no corpo, porque é impossível nós vivermos sozinhos. E aqui você vai observar na revista que a gente chama o nosso querido aluno, o leitor, para uma reflexão. Já imaginou se um dedo resolve viver fora do corpo? Ele seria simplesmente um dedo, sem serventia alguma. Todavia, quando o dedo se encontra no corpo desempenhando a sua função, ele faz parte de algo muito maior. Então, nós precisamos, nessa altura, explicar para o nosso querido aluno a importância de estarmos dentro do corpo, de estarmos dentro da igreja. Porque juntos nós formamos um corpo que, em unidade, funciona muito bem, certo? Então, eu e você fazemos parte do corpo de Cristo. Para por aí? Não. No ponto 2.2, a gente fala sobre a igreja que nasceu da obra de Jesus, tá? E aqui é muito importante nós explicarmos para o nosso querido aluno que Jesus ele deu a vida para salvar os pecadores. E com isso, ele forma a igreja. A partir disso, ele edifica a sua igreja sobre si mesmo e por isso a igreja é forte. Então, a igreja ela é composta por todos os que foram salvos por Cristo Jesus. E ela existe para glorificar a Deus, existe para edificar os crentes que nela estão, e existe também para uma evangelização do mundo. Então, nós podemos observar aqui que Cristo, ele é o responsável pelo nascimento da igreja, e ele edifica uma igreja forte para glorificar a Deus, para edificar os crentes que ali estão, mas também para evangelizar todo o mundo. Então, meu querido irmão, nós estamos em um local que nós fazemos parte desse organismo tão especial que é a igreja. E somos parte por causa da obra de Jesus, porque um dia nós fomos salvos por Jesus, porque um dia nós fomos encontrados por Jesus. E em razão disso, nós precisamos valorizar tudo isso. Nós precisamos valorizar a igreja. Nós precisamos valorizar a expansão da igreja. Nós precisamos trabalhar na missão que a igreja do Senhor foi entregue. Então, nós precisamos explicar isso para o nosso aluno também, que a igreja ela veio da obra de Jesus Cristo, foi edificada sobre Jesus Cristo.
E a partir disso, nós temos na igreja a viabilidade de glorificar a Deus, de edificar ali todos os dias as nossas vidas, edificarmos uns aos outros e evangelizar o mundo através da igreja. Nós também precisamos compreender, queridos, que no ponto 2.3 a gente trata aqui sobre a igreja como o templo, tá? A gente sabe muito bem que Deus habita em toda parte. Deus, ele não tem limite. Deus está em todos os lugares, não é mesmo? Principalmente dentro de nós. Mas Deus, ele escolhe um determinado lugar, ele escolhe um espaço físico para que seja possível que os homens tenham comunhão com ele e também os homens tenham comunhão entre si. Então, esse local, esse espaço físico, onde há uma comunhão entre os irmãos e uma comunhão entre Deus e os homens, um local onde nós podemos adorar e louvar ao Senhor. Ali é conhecido como igreja, um lugar que é separado e consagrado ao Senhor, para que todos os crentes possam, em comunhão, buscar ao Senhor. E sabe, meu querido, é de suma importância nós entendermos que Deus ele se agrada de ter o seu povo reunido em um determinado lugar, em um espaço físico, para que o seu povo adore a Ele, para que o seu povo renda louvores a Ele. E a maior demonstração disso, que você pode trazer para o seu aluno, é o que está aqui na revista, o momento de consagração do grande templo construído por Salomão. A gente observa que Deus ele se agrada tanto da reunião do povo com um propósito de adorá-lo e consagrar aquele templo a ele, que ele se revela. Você pode, inclusive, ler o texto de 2 Crônicas 5, 13 e 14 para deixar isso na cabeça do seu aluno, tá? E aí nós também precisamos mostrar para ele que a igreja é tão importante que foi em uma dessas reuniões ali, um espaço físico, que os irmãos estavam reunidos em um mesmo lugar, não é mesmo? Que naquele momento houve o cumprimento da promessa de Cristo sobre a descida do Espírito Santo. O texto diz que todos estavam reunidos em um só lugar, ali em Atos 2 e 1. E Deus, se agradando dessa reunião, ele enche o seu povo. Ele enche o seu povo. Então é muito importante que a igreja ela também tenha um espaço físico para estar ali acontecendo os cultos, para que os irmãos possam estar vivendo em comunhão e terem um espaço físico para louvar o nome do Senhor, certo? E aí, meu querido, nós também precisamos bater na tecla sobre a missão da igreja, tá? A igreja, ela tem missões, a igreja tem funções principais. E aí a gente colocou aqui 5 funções principais. Primeiro, a evangelização do mundo, que é levar o evangelho a toda criatura. Segundo, um local de adoração a Deus, ou seja, um local onde o povo de Deus se reúne para louvar e glorificar o nome do Senhor. Terceiro, um local de comunhão entre os irmãos, né? Do mesmo modo que é um local onde vai haver a comunhão entre Deus e os homens, também haverá comunhão entre os irmãos, vivendo como uma família. Além disso, na igreja nós aprendemos a prática da mordomia cristã, nós aprendemos a aplicar tudo o que temos nas mãos do Senhor. E aqui eu não falo somente de recursos financeiros, porque nós também temos que adorar ao Senhor, sim, né, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, mas, de fato, aplicar tudo que nós temos ao Senhor, o nosso talento, muitas vezes, de tocar, de cantar, de pregar e de fazer tantas coisas na obra do Senhor. Só que não para por aí, meu irmão. Na igreja também há a manifestação da sabedoria de Deus. Na igreja, então, Deus ele manifesta a sua sabedoria, Deus ele manifesta a sua glória, e é de suma importância nós termos isso em mente também, tá? E aí, em um tempo tão complicado, né, de desigrejados, nós também precisamos trazer para o nosso aluno que é importante fazer parte da igreja, porque nos últimos tempos nós temos visto esse fenômeno de pessoas que tentam desvirtuar a mensagem, dizendo, mas eu sou a igreja. Sim, mas nós precisamos congregar, certo? Nós precisamos congregar.
Não é interessante que o cristão ele viva isolado e ele não foi chamado para isso, tá? É necessário haver comunhão com os outros crentes, é necessário porque isso nos ajuda a crescer, nos ajuda a ter a oportunidade de servir, a fortalecer a nossa fé, e a Bíblia é clara em dizer que nós não devemos deixar a congregação, como é de costume de alguns, como está ali em Hebreus 10, 25. E nós observamos, inclusive, o exemplo de Cristo, que sempre estava ali no meio das sinagogas indo ensinar o povo, porque ele entendia a importância de estar reunido como igreja do Senhor, tá certo? E aí, meu querido, para concluir, você vai olhar para o seu irmão, para o seu aluno e vai dizer: você entendeu a importância da igreja? Você entendeu como é importante fazer parte dessa família espiritual? Algo que foi criado por Deus, é sustentada por Jesus, é guiada pelo Espírito Santo, e eu e você fazemos parte dessa igreja, desse corpo que tem um papel tão importante. Então, participar da igreja não é só uma opção. Não é uma opção, mas é uma parte essencial da vida cristã. E aí, essa conclusão maravilhosa, e depois as nossas perguntas, que nós já temos ali, já sabemos muito bem, né, que temos depois, para ele responder qual é o papel da igreja na sua vida, como você pode contribuir para o crescimento da igreja, e depois você está envolvido nas atividades da sua igreja. Então, meu querido irmão, eu desejo a cada um de vocês uma excelente aula, que seja uma aula muito especial, que o Senhor vos abençoe, o Senhor vos guarde, e contem comigo, se precisarem, eu estou aqui para continuarmos trabalhando na obra do Senhor. Uma excelente aula para cada um de vós, e que Deus abençoe a vida de cada um de nós, para a honra e glória do nome dele. Amém? Até logo, meu querido irmão, até a próxima.